Aí. Hoje é o seguinte, vamos começar o nosso assunto de hoje? Eu preparei esse assunto, deixa eu te falar. Ele serve como um alerta para todas as pessoas que têm um relacionamento ou que buscam um relacionamento. O que você precisa compreender? A maior parte das pessoas, elas finge uma vida que elas não são, que elas não vivem. Presta atenção nisso que você tem que compreender isso, viu? A maior parte das pessoas, elas fingem ser uma pessoa que elas não são. A maior parte das pessoas. Talvez você até pense que você não seja assim. Mas deixa eu te falar algo relacionado a essas coisas. Quando você vai percebendo, às vezes, que você quer agradar outras pessoas e você acaba falando sim para outras pessoas, você está fingindo ser quem você não é. Tem várias situações na vida das pessoas que às vezes elas preferem mentir do que falar a verdade. Então assim, mas como o assunto não é esse, você depois observa na sua vida as coisas que às vezes você quer parecer ser uma coisa e não é. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas quando se trata de relacionamento, o que acontece? Muitas pessoas elas não compreendem o que é um relacionamento. A maior parte das pessoas elas se envolvem uma com a outra por carência, elas se envolvem porque elas estão só e elas querem um companheiro, uma companheira. Mas no fundo não existe amor. Por mais que você pense que é amor, e você não consegue compreender por que você sofre. É porque não é amor, é outra coisa. A maior parte das pessoas, entenda isso daqui, viu? A maior parte das pessoas, elas não se envolvem com outras por causa de amor. A maior parte das pessoas, elas não sabem nem o que é o amor. Então elas se deixam se envolver através pelas suas carências, elas se deixam envolver por aquele arrepio, sabe? Que dá quando alguém te beija, aquele arrepio quando alguém te abraça. E aí você começa a ter sensações no seu corpo. E você fala que isso é amor. Isso não tem nada a ver com amor. Amor é outra coisa completamente diferente. Então, a maior parte das pessoas, elas se envolvem, elas começam um relacionamento, e aí sabe o que acontece? Depois elas começam a perceber algumas coisas diferentes. Então, na live de hoje, eu quero falar para você algumas dicas que você vai prestar atenção na sua vida se você está sendo traído ou não. E aí é o seguinte, eu não quero que você pense que isso daqui que eu estou te falando agora significa que o seu cônjuge, seu namorado está te traindo, tá bom? Isso são dicas que você precisa perceber na sua vida para você tomar uma atitude em relação a essas coisas, tá bom? Então, quero te dar algumas dicas aí para você perceber no seu relacionamento se o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada está te traindo ou não. Então vamos lá. Primeiro sinal. Vou te dar alguns sinais aqui, tá bom? Quando você está em um relacionamento e de repente o seu parceiro, ele sente uma necessidade de que ele precisa de um lugar somente para ele. Essa é o primeiro sinal, um dos sinais. Sabe quando a pessoa está, às vezes você está levando um relacionamento e aí de repente o que acontece? Aquela pessoa, ela só quer um lugar para ela. Ela fala, não, mas é porque eu sou uma pessoa solitária, agora eu quero ficar só. Você precisa prestar muita atenção nesse afastamento. Nesse afastamento. Esse afastamento da pessoa querer um individualismo, por exemplo, vocês sempre faziam as coisas juntos. Vocês passeavam juntos ou iam no supermercado juntos, sempre estavam fazendo algumas coisas juntas. Aí, de repente, essa pessoa fala para você o seguinte, olha, eu preciso sair só. Eu estou me sentindo um pouco sufocado. Fala, Flor. Tá, é a Flor que está aqui falando comigo. Alguém de vocês
passa por isso aí? Alguém conhece? Enquanto eu estiver falando aqui, viu, para a live não ficar muito extensa, você vai colocando assim, essa eu já conheço, essa eu já conheço. Tá bom? Que aí eu vou lendo aqui as respostas de vocês. Então, uma das dicas que você tem aí, um dos sinais, é essa necessidade repentina da pessoa querer um espaço só dela. Às vezes vocês iam no supermercado só, mas agora, de repente, ela fala assim, não, eu estou me sentindo sufocado, eu preciso de um tempo só para mim. Então, presta atenção nesse sinal, tá bom? Qual é um outro sinal? Um outro sinal é que você vai perceber que, às vezes, as reuniões, elas começam a ser toda semana. Começa a ser quase todos os dias, as reuniões do trabalho. O chefe está me prendendo demais. Você vai percebendo que quando uma pessoa ela começa as traições, ela começa a dar indícios dessas coisas. Como, por exemplo, o meu chefe me segurou até mais tarde, no outro dia até mais tarde, e assim vai. E assim vai. Cada vez vai ficando mais tarde. Se você liga, o telefone não atende, às vezes está desligado, e a conversa depois é que realmente a pessoa não pode atender. Por quê? Porque ela está com o chefe. Se você liga para a empresa, ninguém na empresa também atende. Você fala com a pessoa a respeito disso e ela ainda é grosseira com você. Então, esse daí é mais um indício para você prestar atenção a respeito de sinais de uma traição. Mais um sinal relacionado à traição é quando você começa a perceber que o seu parceiro ou sua parceira não liga muito para algumas coisas na vida dele. Como, por exemplo, ele não liga muito para a aparência, não liga muito para o cabelo, não liga muito para o perfume, não liga muito para as roupas, mas de repente essa pessoa só quer andar cheirosa. De repente. São sinais de uma traição. Aí você pode falar, William, mas todas essas coisas, as pessoas, elas não podem mudar? Podem. É por isso que eu te falei que isso são sinais que você precisa prestar atenção. Tem outros que eu vou falar aqui, que você vai falar assim, mas a pessoa, isso não é bom que a pessoa faça isso? É. Só que você tem que prestar atenção. Quando as coisas, elas surgem assim do nada na vida de uma pessoa. Você tem que estar alerta em relação a essas coisas. Então, por exemplo, se no relacionamento, a pessoa com quem você se relaciona, ela não está nem aí para a aparência dela. Aí, de repente, ela começa a se interessar por um perfume mais cheiroso. Ela começa a andar perfumada. Antes ela não tomava praticamente banho, mas agora é 10 banhos por dia. O comportamento está diferente. Ele nunca fez compras na vida dele. Ele não se interessa em comprar uma blusa, não se interessa em comprar camisa, calça, mas de repente ele diz que passou em uma loja e se interessou em comprar cuecas novas, porque as cuecas dele já estão muito velhas. Isso são dicas, são sinais de uma mudança. E você precisa prestar atenção nessas coisas. Mais uma dica que eu gostaria de te falar é a respeito de quando começa a aparecer amigos antigos na sua casa, ou até mesmo ligando para o seu marido, chamando ele para sair. Ou para sua esposa também, ligando para o seu parceiro, chamando ele para sair. Só que nessa saída você não pode ir, porque é um encontro só de homens. São homens que conversam com homens, não tem nada que você fazer lá. Sabe? É uma liberdade que eu converso com as outras pessoas, é onde ele vai se sentir melhor, é uma liberdade que eu preciso. Essa é a conversa. Por exemplo, enquanto eu estiver falando aqui, você já foi traída alguma vez e você já pegou essa traição? Escreve aí para mim, em poucas palavras, porque às vezes não dá para você mandar tudo, mas manda aí para mim em poucas palavras, se você já pegou alguém numa traição e se ele dava algum indícios do que essa pessoa estava fazendo e você desconfiou disso. Escreve aí,
Que aí você vai compartilhar aqui, eu vou ler aqui para você compartilhar. Eu estou com pessoas aqui, olha, nós temos praticamente 300 pessoas na live. Nós temos no Instagram, no TikTok e no YouTube também. Então você fala aqui e eu vou compartilhar aqui com outras pessoas também. Que aí se você tiver alguma dúvida também, alguém tiver alguma dúvida, eu já respondo também a respeito disso daqui. Somente sobre traição. Tá bom? Então eu estava falando a respeito de um sinal que é o quê? É quando alguém liga, alguém marca um encontro, são amigos antigos que de repente aparecem na vida do seu cônjuge, do seu namorado, chamando ele para ir em determinados lugares, só que você não pode ir. E aí ele vai falar que ele está se sentindo um pouco sufocado, porque ele precisa conversar um pouco, ele precisa ter uma liberdade, e nesse lugar você não pode ir. Mas esse lugar não tem nada demais, só são homens. E nenhum dos homens vai levar as esposas dele. Por quê? Porque eles falam muita besteira, todas essas coisas, todas essas conversas. E você que é mulher, por exemplo, se você tiver, a maior parte das pessoas que estão aqui são mulheres, são conversas. Agora presta atenção, qual é o lugar que o seu marido ou a sua esposa pode andar que você não pode? Dá para você compreender um negócio desse? Olha, por exemplo aqui, deixa eu ver aqui, a Patrícia está falando o seguinte, eles fazem a gente se sentir culpada. A Ellen está falando aqui, olha. A pessoa traidora mergulha cada vez mais e não percebe que fica até descarado. Sim. A Nair está falando ali, olha. Ela pega os trem no ar. Tem pessoas que elas pegam as coisas no ar. Conforme a Nair comentou aqui. O que é pegar as coisas no ar? Você percebe, às vezes, o tom de falar da pessoa é diferente. Só isso que eu te falei a respeito, a pessoa ela não costuma tomar muito banho, aí ela começa a tomar muito banho. Você já começa a pegar as coisas no ar. Você não tinha costume de uma coisa, aí de repente você começa. O que acontece? Quem é mais ligado, tipo a Nair está falando ali, você pega no ar as coisas. Então, olha, deixa eu ler aqui mais uns comentários aqui, para eu poder continuar aqui a respeito da... Eu descobri sozinha, mas ele nunca assumiu. E você terminou com ele, Maria? Ou permaneceu com ele? A Sueli está falando, nem quero mais relacionamento devido a tanta traição. Sueli, você precisa perceber qual é o nível de relacionamento, de amizade que você está tendo, tá bom? Porque o que acontece? Os relacionamentos, eles surgem ou de amizades ou de onde você conheceu alguma pessoa. Boa parte dos seres humanos, eles são traidores. Só que o que acontece? Isso é algo relacionado à identidade de cada um. O homem cada vez mais, assim como a mulher também, eles não sabem quem eles são. E eles começam a assumir identidades que às vezes a sociedade está colocando na cabeça deles. Como, por exemplo, eu posso ser aquilo que eu imaginar. Isso não existe. Isso é só coisa da sua cabeça. É a mesma coisa quando um homem ele começa a se afastar da sua esposa. Por quê? Porque ele não acredita que ali ele vai encontrar felicidade. Aí ele começa a procurar outras pessoas. Quando você começa a mentir, presta atenção nisso. Quando você começa a falar uma coisa e você age de uma outra forma, para isso existe uma palavra chamada incoerência. O que é você ser uma pessoa incoerente? Você fala uma coisa, mas você age de outra forma. O que acontece? Você está mentindo para você mesmo. Você pensa que você está enganando outras pessoas, mas não. O maior enganado dessa história todinha é a própria pessoa. Ela não sabe quem ela é. Verdadeiramente ela não sabe quem ela é. Ela pensa que, no caso ele pensa às vezes que ele é o garanhão. Ele pensa que ele é o conquistador.
ele pensa que ele é o velho da lancha, ele tem vários pensamentos que não são verdadeiramente ele, não é o verdadeiro eu dele. Então ele se engana a todo tempo. Eu quero dar mais uma dica para você aqui, mais um sinal a respeito de quando uma pessoa está traindo, para você prestar bastante atenção. Por exemplo, quando você está em um relacionamento, o que é um relacionamento? O relacionamento é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, é uma troca. E é isso que é relacionamento. É isso que é relacionamento. E aí, de repente, o seu parceiro, a sua parceira, começa a se irritar com qualquer pergunta que você faça. Isso também é um sinal. Por que você está gritando se não tem motivo de você gritar com uma simples pergunta? Ou será que em um relacionamento você não pode fazer mais perguntas? Como, por exemplo, às vezes eu abro uma live aqui e sempre tem alguém que às vezes vem falar bobagens aqui. E aí tem gente que fala assim, exclui, bloqueia ele. Não tem nada de bloqueio. Nós estamos aqui em um relacionamento. Nós podemos não ter intimidade, mas relacionamentos aqui tem. E aqui você tem o direito de perguntar aquilo que você quer e ouvir também o que não quer. Isso faz parte de um relacionamento. Então, como é que você está em um relacionamento que você pergunta alguma coisa para uma pessoa e a pessoa se irrita com você? Isso daí é o quê? É um sinal de que essa pessoa pode estar te traindo. Vamos lá. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Baiana está falando, a traição é feio para quem trai e não para quem foi traída. Eu vou falar, vocês me lembram aí, ô Flor, me lembra para eu fazer um comentário a respeito que isso que a Baiana, a Mara falou, é muito legal aqui. Eu quero fazer um comentário depois no final da live sobre isso que ela falou. A traição é feio para quem trai e não para quem é traída. Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Tem homens que acham que tem que trair para se relacionar bem. Quando o homem diz que a mulher que trai, sem ela está traindo. Olha, presta atenção nisso. Às vezes você vai perceber que um outro sinal é quando de repente a pessoa chega e compra um celular do nada. Ela tem o celular dela, mas aquele celular ali é um celular só para o trabalho, é um celular só para isso, só para aquilo. Todas essas coisas que eu estou te falando não quer dizer que seja uma verdade. Você está entendendo? Não quer dizer que seja uma verdade. Olha, meu marido chegou e comprou um celular novo. Eu assisti uma live hoje, ele vai perguntar assim, quem foi? O William, ele vai querer bater aqui em casa. Não é isso que eu estou te falando. Isso são sinais para você prestar atenção. Um outro sinal, eu falei a respeito, o último agora, eu falei a respeito da pessoa se irritar, né? De quando você faz uma pergunta, a pessoa se irrita. Qualquer coisa a pessoa se irrita. Então preste muita atenção nesse sinal. Uma outra coisa, um outro sinal que você tem que prestar atenção é uma mudança brusca de comportamento. Mudança brusca de comportamento. William, o que é isso? Mudança brusca de comportamento. É você perceber na sua vida, como por exemplo, você não tem um marido, uma esposa carinhosa. Aí de repente, do nada, essa pessoa começa a te tratar muito bem. Aí você fala assim, William, mas não é bom. As pessoas deveriam ter essas mudanças. É por isso que eu te falei que isso daqui são o quê? Isso são sinais. As pessoas elas deveriam mudar. Por exemplo, se você não dá carinho para o seu esposo, para a sua esposa, se você não prepara uma comidinha para ele, para ela, as pessoas deveriam mudar. Só que a maior parte das pessoas elas não mudam. E quando elas mudam, você tem que prestar atenção se não tem algo por trás disso tudo. Como, por exemplo, a pessoa nunca te deu carinho. Aí, de repente, ela se torna uma pessoa completamente carinhosa. 1 dia, 2, 3, aí depois isso passa. Aí depois ela volta. Sabe o que é isso? Na maior parte das vezes, isso é uma dor que a pessoa tem por dentro, é uma culpa. É uma culpa daquilo que ela está fazendo, e aí o que acontece? Ela precisa dar um pagamento para você. E esse pagamento é fazer coisas que ela não faz.
Então essas mudanças bruscas que acontecem no relacionamento, o que acontece? Você tem que prestar muita atenção. Deixa eu ler aqui mais um comentário. A Edilene está falando, meu marido deu todos estes sinais e depois eu descobri. Meu marido, a Kilvia está falando o seguinte, olha, meu marido ficou assim, minha filha não podia pegar R$5 da carteira dele, que ficava uma fera. Pois então, a Kilvia acabou de falar aqui mais um dos sinais que eu ia falar também. Presta atenção que a Kilvia falou aqui, olha, meu marido ficou assim, nossa filha não podia pegar R$5 da carteira dele, que ele ficava uma fera. Esse é mais um dos sinais que eu ia falar. Por exemplo, se você tem um relacionamento que a pessoa, quase a maior parte das pessoas, elas vivem controlando o seu dinheiro, isso é normal. Só que quando você percebe que o seu cônjuge ou o seu namorado começa a reclamar demais por dinheiro e você não está gastando dinheiro, o gasto permanece do mesmo jeito. Vocês fazem rancho do mesmo jeito, tudo da mesma forma. E aí ele começa a reclamar por dinheiro. Isso é um sinal que ele está gastando com outras pessoas, com outra pessoa ou até mesmo com outras pessoas. Você precisa prestar atenção. Por quê? Porque ele só dava conta da família. E aí aparece outras pessoas para ele ter que dar presentes ou até mesmo algo mais em relação a isso tudo. Então o dinheiro é uma das coisas que, se a pessoa começar a reclamar e você não está gastando, presta atenção nisso. Deixa eu ler aqui. O que a Eve está falando aqui? É verdade, um homem quando começa a reclamar por dinheiro está gastando fora. Se os ganhos estão sendo os mesmos, se as despesas estão sendo as mesmas, e ele começa, pelo menos é o que você acha, dentro da sua casa, e ele começa a reclamar, é porque tem algo muito estranho aí. Isso daí é um dos sinais que você precisa prestar muita atenção em relação a essas coisas. Deixa eu ver aqui quem mais está falando aqui. A Djanira está falando, ele não fazia questão de esconder a traição. Então, Djanira, se ele não fazia questão de esconder a traição, você não precisa olhar para essa pessoa, talvez da forma com que você olhou, que é o quê? De parceiro. Essa pessoa não é seu parceiro. Primeira coisa que você tem que ter é você ser parceira de você mesmo, de você ter amor próprio para a sua vida. Porque se você está vendo uma pessoa que não está nem aí para você, ela não faz nem questão de te enganar, está na sua cara aqui, olha, o que você precisa fazer para a sua vida? Derramar, jogar um balde de amor próprio sobre você. Um balde de amor próprio na sua cabeça, para você se enxergar, para você se dar o valor que você tem. Não é o valor que você merece, não. É o valor que você tem. Vamos lá. O que a Baiana está falando? Quem trai não é parceiro, é um canalha. A Edilene está falando, falava que eu estava maluca. Olha, essa daí é clássica, viu? Chamar a mulher de doida. Vamos ver aqui no YouTube. Eles ficam diferentes, até com o filho, a Nair está falando. A Nair eu vou falar, a Nair tá ligada, tá com as antenas lá em cima. O que acontece? A Nair acabou de falar algo aqui também, viu? Essa mudança de comportamento dentro do relacionamento, você tem que ficar muito atento em relação a essas coisas. Por exemplo, uma das dicas que eu acabei de dar aqui foi a respeito do quê? Foi a respeito da pessoa ter uma mudança drástica no comportamento. Presta atenção. O que é uma mudança drástica? Às vezes você tem um relacionamento sensacional. Essa pessoa ela é carinhosa, essa pessoa conversa com você, de repente para com tudo. Então, aconteceu o quê? Uma mudança drástica. Você tem que ficar atenta. Por quê? Porque esse é um dos sinais de uma traição. Só que da mesma forma,
A mudança drástica ela pode ser o contrário também. Dessa pessoa não está te tratando bem, mas de repente ela começa a te tratar bem. Você tem que ficar muito atento com isso daí. Realmente, essa pessoa está mudando a vida dela e ela quer um relacionamento bom, que ela está te tratando bem, ou é só para ela tirar um pouco da culpa das coisas que ela está fazendo lá fora? Olha aqui, a Margarete está falando o seguinte: o celular tocava, ele corria para atender. Então vamos lá. Mais um sinal aí de que você está sendo traído no seu relacionamento. Celular. Como eu falei, são apenas sinais para você prestar atenção. Por exemplo, tem pessoas que colocam senha em tudo. Senha em tudo. O que a Luciana está falando aqui? Fui amante de um amigo, me arrependo. Ele saía da minha casa quase todos os dias, meia-noite. Aí não apareceu mais o resto aqui, Luciana. Ele era casado? O que você tem que compreender a respeito de celular? Tem pessoas que colocam senha em tudo. A pessoa coloca senha em tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando ele não coloca senha, ou ela não coloca senha, quando você pega às vezes o celular assim, não tem uma conversa com ninguém. Tudo que vem para ele, ele apaga. Qual é a necessidade de uma pessoa apagar todas as conversas que chegam no celular dela? Você consegue compreender? Cadê a Nair aqui para falar? A Nair está aqui no YouTube, que pega as coisas no ar. Para que você vai ter senha? Você fala, não, mas isso é uma privacidade. Ok, tudo bem. Só que todas as coisas você quer colocar senha, ou senão você apaga tudo. Qual é essa necessidade? É porque está escondendo algo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Sabe qual é o problema? O problema é que a maior parte das pessoas, elas querem se enganar. Tem coisas, eu já falei a respeito disso. Eu já falei que quando você está dentro de um relacionamento, às vezes a pessoa está chorando na sua frente. E aí você pergunta assim, está tudo bem? Ela fala que está chorando. Não é óbvio que você está vendo que ela está chorando? Não é óbvio que não está tudo bem? É da mesma forma em relação a quando a pessoa ela fica apagando as coisas do celular, ela corre para atender. O que é isso? São sinais que você sabe que tem alguma coisa errada. Não precisa você ver. Não precisa você ver para você saber. É porque as pessoas elas gostam de ficar se enganando. A maior parte das pessoas elas são acomodadas com as suas vidas. A maior parte das pessoas elas são carentes. Como é que eu vou arrumar uma outra pessoa? Às vezes, por exemplo, às vezes você é uma pessoa vitimista e ainda é uma pessoa acomodada. Aí como tem uma pessoa, às vezes, para trazer comida para dentro de casa, parece que o seu valor é só a comida. Aí você pode receber traição, você pode receber xingamento, você pode receber traição, tudo por causa de um alimento. E você fala assim, não, mas todos os homens são assim, todas essas mulheres são assim, os homens que você conhece. Os homens com quem você se relaciona podem ser todos desse jeito. Mas isso não é uma verdade absoluta no mundo. É quando você olha para você mesmo e você deveria se dar o devido valor de não ficar sendo trocada simplesmente por um teto, simplesmente por um prato de comida que você recebe. Isso que eu estou falando aqui, eu sei que é pesado. Eu sei que é pesado se você passa por isso ou vê isso. Mas é porque você precisa parar de se vitimizar. Você precisa ter um pouco mais de amor próprio na sua vida e não ficar aceitando uma vida que você não nasceu para viver. Tem muitas mulheres que elas sofrem muito, ficam se rebaixando. E elas não mudam. Elas não mudam. Elas querem que as coisas mudem na vida dela. Mas elas não tomam atitude para isso modificar. Olha, tem coisas que você percebe no ar. No ar. A pessoa que esconde tudo de você, que você não pode ficar sabendo das coisas, você não pode nem olhar o celular. Eu não estou falando que você precisa ficar pegando o celular da pessoa.
Mas não tem problema nenhum do celular ficar aí do lado. Não, a pessoa está todo o tempo cuidando. Se chega uma mensagem, minha nossa. Aí, por exemplo, se chega uma mensagem meia-noite, aí a pessoa fala, não, não é ninguém. Isso aí é mais um indício. Ou quando não, fala assim, não, mas é do meu trabalho, não é nada não. Meia-noite, 10 horas da noite. Às vezes você é uma pessoa que você não tem acesso a nada na sua vida porque o seu parceiro não deixa. Você não sabe quanto é de dinheiro que tem na conta. Você não sabe nada. Nada. Aí você está com uma pessoa, presta atenção nisso. Você está com uma pessoa que às vezes você acredita que essa pessoa é o seu parceiro, a sua parceira, mas para pensar, você é parceiro de quê? Do que você é parceiro dessa pessoa? Para você cuidar da casa, para você lavar a roupa, para você cuidar dos filhos, nos desejos sexuais da outra pessoa? É para isso que você é parceiro? É para isso que você é parceira? Olha, presta atenção numa coisa. A maior parte das pessoas nesse planeta aqui, elas não vivem aquilo que elas deveriam estar vivendo. Sabe por quê? Porque elas se colocam todo o tempo no lugar de vítimas. Elas se relacionam com pessoas canalhas, elas conseguem ver, mas elas não tomam uma atitude na sua própria vida de mudar tudo isso daí. Por quê? Por causa de um bloqueio emocional chamado carência afetiva. Carência afetiva. Aí você se acha no seu relacionamento às vezes diminuída, que você não tem capacidade de arrumar um bom trabalho, de você se desenvolver e você fica todo o tempo presa e aceitando traições. Às vezes não é só traição com uma pessoa, é com duas, com três, com quatro. E aqui aquele relacionamento que deveria estar concentrado em vocês dois, escuta isso aqui, olha. Se o homem compreendesse, se a mulher compreendesse isso que eu vou te falar, as coisas elas seriam completamente diferentes. Por exemplo, como é que faz para você prosperar na sua vida? O que é prosperar? Tem a ver com dinheiro, William? Também. Mas prosperar é você crescer. Quando você pensar a respeito de prosperidade, pensa o seguinte. Pensa em uma semente. Quando você planta uma semente, você plantou, quando ela começa a crescer, ela então está prosperando, tá bom? Ela está prosperando. Então, quando você começa, por exemplo, um trabalho novo, quando você começa a desenvolver esse trabalho, ele começa a ganhar proporções, então você está prosperando nesse trabalho. Se você começa um relacionamento e o relacionamento está melhorando, está ficando 100%, o que acontece com o seu relacionamento? Você está prosperando nesse relacionamento. Então, para um casal prosperar em várias áreas da vida, que no início deveria ser essa a intenção, de vocês ficarem juntos com o mesmo propósito, mas como eu falei no início da live, a maior parte das pessoas, elas se relacionam e elas não sabem nem o que é amor. Elas pensam que aquele arrepio, aquele tesão é amor, não tem nada a ver com amor. Então elas acabam ficando juntas. E depois elas descobrem que não é isso. Está tudo muito diferente. Mas o correto, sabe o que seria? Seria dos dois terem o mesmo propósito, a mesma direção. E aí sabe o que acontece? O homem, ele não gasta sua energia fora do casamento. A mulher também não. É por isso que a maior parte, você pode olhar, a maior parte da população do mundo, mas vamos falar do seu bairro, vamos falar da sua cidade. Você pode perceber que a maior parte das pessoas elas são insatisfeitas com as suas vidas. Por quê? Porque elas não concentram a sua vida em relação ao seu propósito. Elas não têm um caminho definido. Elas começam a trabalhar e aí o que acontece? No meio desse trabalho, elas começam a se envolver com outras pessoas. E elas se deixam seduzir, ou às vezes seduzem outras pessoas. E aí o que acontece? Aquele relacionamento que deveria ser apenas dos dois, onde o que é ganho vem para dentro da família, onde as minhas energias, o meu desejo sexual vem para dentro da minha família, onde a vontade que eu tenho de passear ou de conversar
vem para dentro da minha família. Aqui, olha, com a minha esposa. E aí o que acontece? Tanto o homem quanto a mulher, o que eles fazem? Eles colocam energia naquele relacionamento, na mesma direção. Quando isso começa a não acontecer, eles começam a se afastar um do outro. E aí começa a aparecer o que? Os indícios. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui. A Ellen está falando aqui, seu curso de como esquecer o ex é maravilhoso. O encontro do eu futuro com o eu presente só é choro. Você adquiriu aí, Ellen? Parabéns. Basta você se concentrar e tomar uma decisão que vai funcionar. Assim como já funcionou para milhares de pessoas, tá? Para você que quer esquecer o ex. Tá? E quem quiser também é só... Eu nem sei se está aí ainda, mas se não tiver, amanhã já deve estar. Mas deve estar aí no link, viu? Para quem está no TikTok, é só clicar no link aí que você também recomenda. Que legal. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. A respeito de... Eu estava falando aqui a respeito de alguns sinais se você está sendo traído ou não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Esses sinais que eu falei aqui, vocês se identificaram em alguns? Desses sinais que eu falei a respeito de traição, vocês se identificaram em alguns? Vamos ver, a Nair está falando aqui. Eu acho que é muito sinal... Não deu para entender, viu? Eu estava com dificuldades de arrumar trabalho e fui muito humilhada pelo meu parceiro e minha sogra. Calma aí, deixa eu ler esses aqui. Eu tenho que ler só os últimos aqui, Flor. Não tem como eu... Mas você pode ler aí. Você pode ler. Vamos lá. Deixa eu falar mais uma coisa aqui a respeito de uma dica para você perceber um sinal se acaso o seu cônjuge está te traindo ou não. Variação do desempenho sexual. Variação. O que é a variação? Por exemplo, se você é mulher e o seu cônjuge faz bastante tempo que ele já andava meio para baixo, meio deprimido, e aí de repente ele começa a virar um leão na cama. Presta atenção nisso, que isso daí também é um sinal. Do nada. Variação de desempenho sexual do nada. Ou o contrário também pode ser. Às vezes ele sempre foi uma pessoa muito animada, e aí de repente ele perde, de repente, a vontade de ter relações sexuais com você. Isso daí é um grande sinal também de que você pode estar sendo traída na sua vida. Eu falei a respeito também da reclamação do dinheiro, né? Uma outra coisa que você tem que prestar atenção, por exemplo, essa daqui não tem mais o que você falar desse sinal. Você acorda de manhã, imagina um negócio desse. Esse sinal é um dos sinais assim que não tem muito o que falar a respeito disso. É traição na certa. Você acorda de madrugada, 3 horas da manhã, tá lá o seu cônjuge de cueca, em outro lugar, na frente de um computador. Aí você aparece, ele toma um susto, ele fecha o computador e diz assim, eu estava conversando com um amigo. Essa daí não tem nem o que falar, né, Nair? A Nair que pega as coisas no ar aí, essa daí não precisa nem... Essa não precisa nem estar no ar, né? Acho que vocês já entenderam o que está acontecendo ali. Então, o que acontece? Isso aí é um dos indícios de que você está sendo traída. Vamos lá. Eu falei para você aqui, na live de hoje, alguns sinais de que você está sendo traída ou não. Você pode perceber que a traição ela é uma coisa terrível. Ela é, às vezes, quando você sofre por causa da traição, você tem que compreender algo.
Eu vou te falar aqui, eu quero que você preste muita atenção para você que já foi traída na sua vida, ou se você, nesse exato momento, você descobriu uma traição. O que você tem que entender? Você tem que entender que tem coisas na nossa vida que elas surgem para despertar a sua mente. Tem coisas na nossa vida que aparentemente são ruins, mas não são. Por que não são? Porque às vezes você sempre viveu em um mundo de ilusão. Às vezes você foi enganada por muito tempo na sua vida. Às vezes você ainda não é nem casado, nem casada com essa pessoa, e aí você recebe uma traição, você descobre que essa pessoa está te traindo e você fica triste, você quer tirar a sua própria vida, é porque você não tem consciência daquilo que está acontecendo na sua vida. Isso é um livramento e você não percebeu. Você está tendo atitudes devido à sua carência emocional, mas aquela pessoa acabou de se mostrar na sua frente. Você acabou de descobrir algo que não tem como você conviver com aquela pessoa. Ela estava te enganando. Então não foi algo ruim, foi algo bom. Por quê? Porque você descobriu. Quando você começa a compreender as coisas, que muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas parecem ser ruins, mas elas não são, como uma traição, você tem que prestar atenção, por exemplo, o maior enganado dessa história não é você. Você, nesse momento, você está livre. Livre do quê? Livre daquela prisão mental de você pensar que aquela pessoa é quem você imaginava. Como assim? Eu vou te explicar. Quando você se relaciona com uma pessoa, aquilo que você imagina que aquela pessoa seja, a sua imaginação, por exemplo, se essa pessoa abre a porta do carro para você, a sua imaginação faz com que você acredite que aquela pessoa é educada. Se a pessoa puxa a cadeira da mesa para você sentar, a sua imaginação faz você acreditar que essa pessoa é muito educada, é gentil. Por quê? Porque você está vendo um ato de gentileza. Só que toda essa imagem que você cria na sua mente em relação a outra pessoa é só coisa da sua cabeça. Só faz parte da sua imaginação. E aí o que acontece? Conforme essa pessoa vai agindo, a sua imaginação vai elevando cada vez mais essa pessoa, principalmente se você estiver sempre se satisfazendo com aquilo que ela está te proporcionando. Então o que acontece? Na sua cabeça vai criando uma imagem de quem é aquela pessoa. Mas necessariamente isso não é uma verdade. Aquela pessoa, ela é quem ela é. A pessoa que você acredita que ela seja só faz parte da sua cabeça. Então, a partir do momento que você descobre uma traição, isso é sensacional para a sua vida. Por quê? Porque aquela imagem que você criou daquela pessoa, ela se desfaz. E aí você compreende que você estava vivendo em um mundo de ilusões. Ah, William, mas isso vai doer demais. Vai. Vai devido à sua carência. Você precisa tratar isso daí em você. O que acontece? Essa imagem que você criou, ela não é real. Essa imagem que você criou dessa pessoa e a realidade, aqui, olha, entre um e outro, entre a realidade e entre a imagem que você criou, existe uma palavra chamada expectativa. Entre a realidade e aquilo que você criou. Isso é o quê? Expectativa. Quando na sua vida essa expectativa, esse quadro, essa imagem mental que você tinha daquela pessoa é desfeita, isso gera algo dentro da gente chamado decepção. E aí você fala, eu estou decepcionado. Só que a decepção, a maior parte das pessoas, elas aprendem que quando você se decepciona, isso é algo ruim. E não é. E não é. Porque nesse exato momento, você ficou sabendo quem aquela pessoa verdadeiramente é. E você sempre foi iludida. E quem é mais enganado nessa história? Mais enganado é a pessoa que te enganou. Por que ela é mais enganada? Ela é mais enganada porque ela está vivendo um mundo de ilusões. Ela não sabe quem ela é.
Ela não sabe a identidade dela. Geralmente ela tem bloqueio ou com a mãe ou com o pai. E aí, às vezes, ela atrai procurando em outras pessoas, em outras, por exemplo, o homem está atraindo, ele está procurando em outras mulheres aquilo que ele procurava na mãe dele, que era o carinho. Aí, como ele não teve, ele procura em uma, duas, três. E aí você fala assim, não, William, eu tive muito carinho da minha mãe. Então é com seu pai, com seu tio. Talvez você já viu eles traírem muitas vezes e isso gerou um bloqueio na sua mente, como se esses caras são fera. É assim que eu quero ser quando crescer. E aí você se ilude de que essa verdadeiramente é a vida que você nasceu para viver. Mas sabe o que acontece? Você pode perceber na sua vida a falta de paz, a falta de prosperidade. E prosperidade não é somente dinheiro. É você ter momentos felizes com a sua esposa, você ser respeitado pelos seus filhos, não pelo seu poder, não pelo seu poder, não pelo seu dinheiro, mas você ser respeitado por aquilo que você é, pelo exemplo que você dá em relação a comportamento, a forma com que você trata a sua esposa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Os seus filhos, eles vão ser reflexo de você lá no futuro. A sua filha, você que é homem, a sua filha, provavelmente ela vai arrumar um homem que nem você, porque é o que ela tem na mente de referência. Se você for uma pessoa canalha, se você for um homem canalha e você tiver uma filha, sabe o que acontece? A referência de homem que ela tem na mente dela é você. A forma com que você fala com a sua esposa, a sua filha, ela pode não gostar, mas no futuro ela vai aceitar um homem igual a você, canalha. Ela aceita, mesmo não gostando. Por quê? Porque na vida dela isso se tornou um bloqueio emocional na mente dela. Você vai perceber que muitas pessoas, se você é uma pessoa que você é humilhada pelo seu marido, se você apanha do seu marido, você pode perceber que o seu pai, provavelmente ele também batia na sua mãe. E o que acontece quando você cresce? Você arruma para a sua vida um homem igual o seu pai. Aí você fala, como pode isso, William, na minha vida? É porque o seu cérebro, ele vai reconhecer alguém parecido. Nesse caso, o seu pai. Então presta atenção nisso que eu vou te falar. Presta atenção. Observe os seus relacionamentos e tome uma atitude. O que a Dila está falando? O pai é responsável pela felicidade dos filhos e do bem-estar da família. A Luciana está falando aqui. Será que o filho herda a sem-vergonhice do pai? A sem-vergonhice não é uma herança. O que ele recebe do pai? É o comportamento que ele vê. É o comportamento que ele vê. Você não nasce uma pessoa sem vergonha, você se torna uma pessoa sem vergonha. Você não nasce uma pessoa que rouba as coisas, você não nasce um ladrão, você se torna um ladrão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É a mesma coisa em relação à traição. Você não nasce um traidor na sua vida, você se torna um traidor. E por que você se tornou? Por causa daquilo que você viu algum dia na sua vida. Alguma referência da sua vida. Olha, nós já estamos a 1 hora aí de live, então eu vou terminar por aqui, só deixando essa mensagem para você. Observe os sinais dos seus relacionamentos. Os sinais que estão acontecendo não somente com o seu parceiro, mas com você. Quais são as coisas que você fazia e que você já não está mais fazendo? Porque quando o relacionamento ele começa a ficar ruim, isso é uma porta para uma traição. E aí, às vezes, você vai justificar que, olha, meu relacionamento está ruim, a culpa é sua que você não me dá mais carinho, a culpa é sua por causa disso, a culpa é sua por causa daquilo. Então faz o seguinte, se você não deseja ser traído e também você não deseja trair, cuide do seu relacionamento como se fosse uma planta. Tudo na sua vida faz assim, como se fosse uma planta. Eu já dei vários exemplos para vocês relacionados a um pé de mangueira. Faz o seguinte, cuide do seu relacionamento como se fosse uma flor. O que é uma flor? Ela tem uma semente, todas as coisas funcionam da mesma forma. Semente, cresce,
O crescimento é a prosperidade e depois é a semente, prosperidade e depois os frutos. Então o que acontece? A semente, você já está junto nesse relacionamento. Para ter uma prosperidade de um relacionamento bom, o que você precisa fazer com essa planta, com essa flor? Jogar água todos os dias. Às vezes dia sim, dia não. Você precisa trocar a terra. Você precisa fazer o quê? Colocar adubo. Não é assim que você faz para uma planta crescer? O relacionamento é do mesmo jeito. O relacionamento de você com a planta, o relacionamento de você com a sua esposa, com seu esposo, você tem que aguar todos os dias. Então, comece a perceber na sua vida esses sinais para você tomar uma atitude. E se por acaso você constatar que vale a pena ainda, faz o seguinte, invista nisso. Invista no seu relacionamento, mas não fique parada. Primeiro você faz o quê? Você começa a compreender sobre você. Por que você sente essas coisas? Por que você é carente? Por que você aceita certas coisas que o seu parceiro faz com você? A partir do momento que você vai se conhecendo, é só a partir daí que você consegue tomar decisões na sua vida. E eu vou te falar uma coisa. Para você tomar decisões na sua vida, você precisa ter amor próprio. Amor próprio. Olha, deixa eu falar uma coisa. A Flor acabou de me falar um negócio aqui, que amanhã, hoje, já vão preparando perguntas aí, mas para elas fazerem amanhã, né, Flor? Aí você faz amanhã a pergunta aqui e eu vou responder sobre isso. Tá bom? E eu vou responder sobre isso amanhã. Então, tragam perguntas amanhã aí. Muito bem. Eu, devido ao horário aí, eu vou terminar a live de hoje. Fiquem atentos a atento a esses sinais e modifiquem os seus relacionamentos. Porque não é nada bom, sabe? Você ter uma vida onde boa parte você passa no trabalho e às vezes o trabalho não é o trabalho que você deseja ter. Poxa, já é um pedaço da vida que é ruim. Mas tem outra parte que você passa que é em casa, com os seus relacionamentos. Aí às vezes o relacionamento, nossa, é uma porcaria, então já não é bom. Só que tem uma outra parte da sua vida que você passa dormindo. Então vamos lá. O trabalho são 8 horas, em casa são mais 8 horas e dormindo mais 8 horas. É interessante porque o dia não dá para você esticar ele mais do que 24 horas. 8, 16, 24. Acabou o dia. Você chega na conclusão que vida péssima que você vive. Por quê? Porque você não sabe fazer escolhas na sua vida. Porque você não tem um pingo de sabedoria e não se dedica a ter. É porque você não toma decisões. Aí você passa, você reclama do trabalho, você reclama do ambiente que você mora e às vezes até a sua noite de sono é ruim. Ô vida, ô vida. De quem é a culpa? Sua. A culpa é sua, somente sua. Coloca isso na sua cabeça. A culpa não é de ninguém, não. A responsabilidade da sua vida só é sua. Só é sua. É sua por decisões que você não está tomando. É sua por não se amar verdadeiramente da forma que você deveria se amar. A culpa é sua por você não se enxergar da forma com que você é, por você não se valorizar. A culpa é sua. A culpa é sua por você não adquirir sabedoria na sua vida de fazer escolhas, as melhores escolhas, de saber que tem pessoas que não te merecem. Tem pessoas que não te merecem, nem a sua companhia. Tenha uma boa noite. E conserte isso na sua vida. Para de reclamar, tá bom? Conserte. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso daí. Até, para quem não me conhece aí, até às 20 horas eu estarei aqui com vocês. Até às 20 horas não, começa às 20 horas, tá? Até logo. E mais algum recado? Acho que não, né? Obrigado aí pelas 30 mil curtidas. Nós tivemos aí praticamente 300 pessoas na live de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Até amanhã, às 20 horas aqui. Tchau, tchau. Para quem quiser ainda